Imagine um lugar, um território banhado pelo sol escaldante, onde o tempo parece ter esculpido histórias nas próprias pedras. Onde a civilização nasceu, floresceu e lançou as sementes do mundo que conhecemos hoje. Um lugar onde as primeiras cidades se ergueram majestosas, onde as primeiras palavras foram escritas em tábuas de argila, marcando o início da história escrita e da comunicação como a conhecemos. E as primeiras leis foram esculpidas em pedra, estabelecendo as bases da justiça e da ordem social. Um código que ecoa através dos séculos. Este lugar tem nome: Iraque, um nome carregado de história, significado e complexidade. A antiga Mesopotâmia, a terra fértil que prosperou entre os rios Tigre e Eufrates, testemunha silenciosa do nascimento da agricultura e da vida urbana. É o berço de invenções que moldaram o mundo, desde a roda até a irrigação, transformando a maneira como vivemos e interagimos com o ambiente. Mas hoje, infelizmente, o Iraque é mais lembrado por conflitos e tragédias, por guerras que devastaram sua terra e marcaram seu povo, do que por sua rica e inestimável herança cultural, que jaz em ruínas, clamando por reconhecimento e preservação. Como pode o solo que nutriu os primeiros impérios, que viu o florescimento de cidades lendárias como Babilônia e Nínive, ser palco de tantas crises modernas? Como essa terra de história milenar se tornou sinônimo de instabilidade e sofrimento? O Iraque é uma terra de dualidades, um mosaico complexo de contrastes que desafiam a nossa compreensão. Glória e dor, um passado glorioso que ecoa em meio ao sofrimento presente. Criação e destruição, a eterna dança entre a construção de um futuro e a demolição de um passado. Resiliência e sofrimento, a capacidade de um povo de se reerguer das cinzas, mesmo diante da adversidade implacável. Vamos além dos estereótipos, das manchetes sensacionalistas e das narrativas simplistas, e enxergar o povo, a cultura e a humanidade vibrante que pulsa no coração do Iraque, apesar de tudo, que persistem em meio ao caos, que se agarram à esperança e que lutam por um futuro melhor. Para entender o presente complexo e multifacetado, precisamos voltar ao começo, às origens da civilização, para desvendar os mistérios que moldaram essa nação. Esta não é só uma aula de história, com datas e fatos a serem memorizados, mas um convite para sentir o peso dos milênios, para se conectar com as histórias que emanam das ruínas antigas. E a força de seu povo, que resistiu a invasões, guerras e desastres naturais, mantendo viva a chama da esperança. Prepare-se para uma viagem ao coração de uma nação, uma jornada através do tempo e do espaço, que é, ao mesmo tempo, um museu a céu aberto, repleto de tesouros arqueológicos e vestígios de um passado glorioso. E uma notícia de última hora: um país em constante transformação, lutando para superar seus desafios e construir um futuro melhor. O Iraque é um espelho da complexidade humana, um reflexo das nossas maiores virtudes e dos nossos piores defeitos. E tudo começa aqui, nesta jornada de descoberta e compreensão. Tudo começa com a água. Tigre e Eufrates, rios que transformaram o deserto em um celeiro. Aqui surgiram as primeiras cidades e impérios: Suméria, Acádia, Babilônia, Assíria. Os sumérios criaram a escrita cuneiforme, a roda, a astronomia e sistemas de irrigação. Babilônia nos deu o Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas. Os assírios, além de guerreiros, foram grandes construtores e criaram uma das primeiras bibliotecas do mundo em Nínive. Cada império construiu sobre o legado do anterior, fazendo da Mesopotâmia o epicentro do mundo antigo. O conhecimento, a arte e a lei floresceram aqui. O mundo moderno ainda ecoa essas invenções. Com a rápida expansão do Islã, um novo capítulo se abriu na história do Oriente Médio. As conquistas árabes se estenderam por vastas terras, unindo diversas culturas, sob uma nova fé e um novo império. Bagdá, fundada às margens do rio Tigre,
logo se tornou o coração pulsante do mundo islâmico, um centro de poder, riqueza e influência que irradiava para todos os cantos do mundo conhecido. Mais do que um centro político, Bagdá se transformou em um farol de conhecimento, atraindo mentes brilhantes de todas as partes do mundo. A lendária Casa da Sabedoria abrigava estudiosos de várias culturas e religiões, criando um ambiente de colaboração e inovação sem precedentes. Lá, eles traduziram, preservaram e expandiram saberes antigos, transmitindo o conhecimento da Grécia, Roma, Índia e Pérsia para as futuras gerações. A álgebra, com suas raízes nas obras de Al-Khwarizmi, a astronomia, com seus avanços na observação celeste e na criação de instrumentos precisos, e a medicina, com seus hospitais inovadores e descobertas farmacêuticas, floresceram, enquanto Bagdá era um caldeirão de culturas e comércio, um centro cosmopolita, onde ideias e mercadorias circulavam livremente. Mas a Era de Ouro de Bagdá chegou a um fim abrupto e trágico. Em 1258, os mongóis, liderados por Hulagu Khan, invadiram e destruíram Bagdá, apagando o centro intelectual do mundo e mergulhando a região em um período de escuridão. Diz a lenda que o rio Tigre teria ficado preto com a tinta dos livros e vermelho com o sangue dos estudiosos, um testemunho da brutalidade da conquista mongol. Seguiu-se um longo período de declínio, marcado pela instabilidade política e pela perda de importância cultural. O Iraque tornou-se vulnerável à dominação estrangeira, sofrendo com as disputas de poder entre diferentes impérios. No século XVI, o poderoso Império Otomano conquistou a região, estendendo seu domínio sobre grande parte do Oriente Médio. O Iraque foi transformado em uma província otomana, permanecendo sob o controle de Istambul por 4 longos séculos. A antiga glória de Bagdá, outrora um centro de saber e prosperidade, nunca foi totalmente recuperada sob o domínio otomano. O Iraque tornou-se uma fronteira estratégica, uma região de importância crucial para o controle das rotas comerciais e a defesa do império. Essa posição estratégica inevitavelmente transformou o Iraque em palco de conflitos, com batalhas sangrentas travadas entre otomanos e persas pelo controle da região. Essa estagnação política e econômica, somada aos constantes conflitos, preparou o terreno para a chegada dos britânicos e o início de uma nova era de dominação estrangeira no século XX. Com a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano caiu e a Grã-Bretanha ocupou a Mesopotâmia, de olho no petróleo. O Iraque moderno nasceu como um mandato britânico, unindo províncias rivais sem considerar as realidades locais. Um rei estrangeiro foi instalado, mas a instabilidade era inevitável. Em 1932, o Iraque tornou-se formalmente independente, mas a influência britânica persistiu. Décadas de golpes e agitação nacionalista se seguiram. Em 1958, um golpe militar derrubou a monarquia e proclamou a república. O Partido Baath, panárabe e nacionalista, ganhou força nesse cenário turbulento. Um jovem chamado Saddam Hussein começou a ascender. Em 1968, o Baath tomou o poder, preparando o palco para um regime autoritário. O sonho de unidade logo se transformaria em pesadelo. Saddam Hussein subiu ao poder de forma metódica e brutal. Nacionalizou o petróleo, investiu em infraestrutura e educação e promoveu um período de prosperidade para alguns. Mas governava com mão de ferro repressão, tortura e culto à personalidade. Curdos e xiitas foram especialmente perseguidos. A campanha Anfal foi um genocídio. Saddam se via como guardião da nação, mas governava pelo medo. Seu regime totalitário sufocou qualquer dissidência. O controle absoluto e a ambição de Saddam levariam o Iraque a décadas de guerra e sofrimento. O país nunca mais seria o mesmo. Em 1980, Saddam invadiu o Irã, iniciando uma guerra de 8 anos e mais de 1 milhão de mortos. O Iraque saiu devastado e endividado. Em 1990, Saddam invadiu o Kuwait, provocando a resposta internacional, a Guerra do Golfo.
O exército iraquiano foi derrotado, mas Saddam permaneceu no poder. Sanções econômicas devastaram a população, enquanto o regime se mantinha. O Iraque tornou-se um estado pária, isolado e empobrecido. Décadas de conflito e embargo destruíram a infraestrutura e o tecido social. O país estava à beira do colapso. O confronto final com o Ocidente ainda estava por vir. O sofrimento do povo só aumentava. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos acusaram Saddam de possuir armas de destruição em massa e invadiram o Iraque em 2003. O regime caiu rapidamente, mas a ocupação foi marcada por erros graves. A dissolução do exército e a desbaatificação criaram um vácuo de poder. Insurgências, milícias e jihadistas mergulharam o país no caos. O que era para ser libertação virou ocupação sangrenta e guerra civil sectária. A Al-Qaeda no Iraque cresceu nesse ambiente, evoluindo para o ISIS. Em 2014, o ISIS conquistou vastos territórios e proclamou um califado. O horror tomou conta do Iraque mais uma vez. O país virou símbolo de instabilidade global. O desafio de reconstrução seria imenso. A luta contra o ISIS destruiu cidades e traumatizou o país. A vitória militar em 2017 não resolveu os problemas. O Iraque segue vulnerável, dependente do petróleo e corroído pela corrupção. O sistema político sectário perpetua divisões enquanto Estados Unidos e Irã disputam influência. Mas uma nova força emergiu: a juventude iraquiana. Em 2019, protestos massivos exigiram fim da corrupção, melhores serviços e soberania. Apesar da repressão, nasceu uma nova identidade cívica. A cultura iraquiana ressurge, arte, cinema, música e literatura florescem. Jovens desafiam o passado e sonham com um futuro melhor. O espírito criativo e resiliente do Iraque resiste. A esperança renasce entre os escombros. A história do Iraque continua a ser escrita, dia após dia, nas ruas vibrantes de Bagdá, pulsando com a vida de seus habitantes. Cada esquina, cada mercado, cada rosto conta uma parte dessa narrativa em constante evolução. E ecoa também nas majestosas montanhas do Kurdistão, testemunhas silenciosas de séculos de história e tradição, onde a cultura curda floresce com orgulho e resiliência. Este povo milenar já viu impérios grandiosos nascerem e, inevitavelmente, ruírem sob o peso do tempo e das provações. Mas, através de todas as adversidades, nunca perdeu a chama da esperança, mantendo viva a crença em um futuro melhor. Reduzir o Iraque a um país marcado apenas pela guerra e destruição é ignorar a riqueza e a profundidade de sua verdadeira identidade, a tapeçaria complexa de sua história e cultura. A resiliência se manifesta no comerciante que abre sua loja a cada manhã, no professor que dedica sua vida a educar as futuras gerações, no arqueólogo que desenterra o passado para construir um futuro com mais conhecimento e na juventude vibrante que sonha com um Iraque próspero e em paz. O futuro permanece incerto, é verdade, mas há inúmeras razões para manter a esperança e acreditar no potencial do país. A energia e o idealismo da juventude, a inestimável riqueza cultural acumulada ao longo de milênios e a sua importância estratégica no cenário global mantêm o Iraque relevante e com um papel crucial a desempenhar no futuro do Oriente Médio. O Iraque não é um caso perdido, mas sim um projeto grandioso em constante andamento, em busca de sua plena realização. Basta pensar nas contribuições dos sumérios para a civilização, na dedicação dos estudiosos que preservam o conhecimento e na explosão de criatividade dos jovens artistas iraquianos de hoje. O legado cultural do Iraque transcende fronteiras e enriquece o patrimônio de toda a humanidade, inspirando e ensinando. E ainda há inúmeras histórias de esperança e superação a serem moldadas e contadas entre as margens férteis do Tigre e do Eufrates, os rios que testemunharam o nascimento da civilização.